Para você que anota, o título da minha mensagem hoje é uma pergunta. Fala comigo assim: mais forte, gente, só quem está vivo. Discípulo. Uma pergunta para você. Fala de novo: discípulo. Será que nós somos discípulos? Discípulos de quem, pastor? De Jesus, obviamente. Hoje eu quero falar sobre ser discípulo. Amanhã nós vamos começar a O3M, eu vou falar um pouquinho mais no final. Mas eu quero que você entenda hoje algumas coisas sobre o discipulado de Jesus, sobre ser discípulo de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19. Versículo, se não um ou o mais conhecido da Bíblia. Mateus capítulo 28, versículo 19. Olha o que Jesus diz, já praticamente subindo aos céus, voltando para a morada eterna. Jesus diz aos seus discípulos: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Fala comigo: fazei discípulos. Aí ele continua: batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Você já viu aquela história que muitas vezes o que mais marca a nossa vida é o último momento da pessoa antes dela morrer? A última frase que a pessoa diz, o último momento que a pessoa teve conosco, é o que mais marca nossas vidas. E Jesus deixou a nossa missão para o último momento da vida dele. O livro de Mateus e o livro de Marcos terminam com a grande comissão. Ou seja, eu penso, e creio que você também pensa assim, que Jesus queria dar uma ênfase muito grande sobre o discipulado, sobre o discípulo, porque praticamente quando ele estava se ascendendo aos céus, ele entregou uma missão para mim e para você. Ele disse: olha, vocês precisam fazer discípulos. A ordenância, a última ordenância de Jesus, nos 3 anos e meio que ele caminhou como o mestre no ministério dele, ele deixou por último a grande comissão. E aí, querido, o que mais me impressiona é que a grande comissão, ela causa incômodo em muitas pessoas. Muitas pessoas, elas se assustam quando elas recebem essa grande comissão. Quando alguém fala: olha, você precisa fazer discípulo, muitas pessoas se incomodam, muitas pessoas dão um salto para trás. Eu não nasci para isso. Eu não, pastor, eu não quero isso. E aí a grande questão é: se eu sou um cristão, um pequeno Cristo, por que que uma das maiores ordenâncias de Jesus não é para mim? Já parou para pensar? Talvez você é uma pessoa que se incomoda quando alguém diz que você precisa fazer um discípulo. Talvez é uma pessoa que diz: eu não nasci para isso. Mas como não? Se o Cristo que te salvou, que morreu na cruz, que ressuscitou e que vai voltar por nós, nos deu uma ordenância, como que essa ordenância não é para nós? Como que muitos se incomodam com a missão de fazer discípulos? Esse final de semana, na verdade desde a semana passada, quando Deus começou a gerar em mim essa mensagem, eu fiquei: Deus, é verdade, Pai. Por que as pessoas correm de fazer discípulos? Por que numa igreja aqui, que nós temos 200 membros batizados em células, só 40 até agora são líderes, são fazedores de discípulos? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque talvez você está vivendo o maior engano que o diabo pode fazer na sua vida, e você está achando que está tudo bem. Você acha normal que não fazer discípulos é normal. Só precisa fazer discípulo quem é líder. Não. Jesus deixou claro que: ide todos que estão comigo. Ele mandou a gente ir. Ele não disse só os líderes de célula façam discípulo. Ele não disse só os pastores façam discípulos. Não. Ele falou: quem está comigo, vai e faça discípulos. Mas por que fazer discípulos é tão difícil para alguns? E aí eu quero trazer algo ao seu coração. Eu quero que você receba de muito bom grado. Interessante que hoje pela tarde, quando eu orava, Deus falou: filho,
É simples, porque alguns não querem fazer discípulo. Falei, por que, Jesus? Porque eles não são 100% discípulos. Jesus falou desse jeito para mim. É simples, está anotado aqui, ó. Por que alguns não querem fazer discípulos? É simples, porque eles ainda não são 100% discípulos. Então, a primeira coisa que você precisa entender essa noite: só faz discípulo quem é discípulo. E nós estamos estabelecidos na vida em Cristo. Nós precisamos ser discípulos. Porque o que é um discípulo? É um reprodutor do mestre. E o que é o cristianismo? É Cristo no centro. E o que é Cristo no centro? É eu reproduzir o que Cristo fez. Faz sentido, sim ou não? Então eu preciso fazer o que Jesus fez. E Jesus fez discípulos. Mas antes de fazer o que Jesus fez, eu preciso me tornar um discípulo. Eu preciso analisar a minha vida e entender quantos por cento eu sou discípulo de Jesus. Talvez você é 10%, talvez você é 50%, talvez você é 100%. Eu não sei a sua realidade, da maioria aqui, mas eu queria que você analisasse 4 características de um discípulo de Jesus, para você entender se de fato você é um discípulo. Talvez você tenha medo, tenha receio, se incomoda em fazer discípulo, porque uma dessas 4 características não estão alinhadas na sua vida. E hoje nós precisamos corrigir isso, porque você foi salvo para fazer discípulos. Quando diga amém. A primeira característica de um discípulo é que ele anda com Jesus. Fala comigo, um discípulo anda com Jesus. O que fizeram os 12, os 70 que estavam com Jesus durante os 3 anos e meio dele? Eles andaram com Jesus. Aonde Jesus estava, eles estavam. E aí você pode perguntar, pastor, mas Jesus não está mais andando na terra. Melhor, ele está dentro de nós. Ou seja, o que nós temos que entender hoje é aonde eu estou indo e se Jesus está comigo. Se eu quero andar com Jesus, hoje eu não sigo Ele, porque Ele não está de forma física mais na terra, mas eu deixo que Ele, que está em mim no Espírito Santo, conduza a minha vida. Isso é andar com Jesus nos nossos dias. Porque muitos de nós temos alguns locais, alguns lugares que nós não queremos que Jesus entre, que nós não queremos que Jesus toque. Não, Jesus pode tocar na minha saúde, mas nas minhas finanças não. Quem manda sou eu. Não, Jesus pode tocar nas minhas finanças, mas no casamento não. Aqui eu sou o homem que eu sou e ponto final. Talvez você não tenha sido discípulo por isso, porque Jesus não tem tido a harmonia de você deixar Ele caminhar com você. Olha que coisa interessante. Você tem andado com Jesus, irmão? De fato, de verdade, Jesus tem conduzido a sua vida? Para e pensa, qual foi a última vez que você perguntou para Jesus algo, se você poderia fazer ou não? Pensa aí. Essa é uma análise boa para saber se você anda com Jesus. Ai, pastor, andar com Jesus não é só vir aqui no culto domingo, não. Ai, pastor, andar com Jesus não é só ir na minha célula, não. N.A. tio. Não. Andar com Jesus é ter uma vida controlada por Ele. Naquela época Jesus fazia e os discípulos aprendiam. Hoje nós já temos o que Jesus fez, está na Bíblia. O que nós precisamos é autorizar Jesus fazer através de nós. Quantos podem dizer amém? Quem anda com Jesus autoriza Ele fazer através dele. Nós temos que analisar a nossa caminhada com Jesus, irmão. De 0 a 10, quanto que você anda com Jesus? Quanto que Jesus controla a sua vida? Número 2, um discípulo de Jesus, ele obedece a Jesus. Ai, pastor, não é a mesma coisa? Não. Sabe por quê? Porque você pode estar andando com Jesus, aí você chega para Jesus e fala assim: Jesus, o Senhor está em mim, seu Santo Espírito, eu posso pegar esse microfone? Aí Jesus fala: não. Aí você vai e pega. Você até andou com Jesus, mas você foi desobediente a Jesus.
Um discípulo, ele tem característica de obediência. De 0 a 10, qual é a sua obediência à palavra de Deus? Nos princípios da palavra. Ai, pastor, eu amo Jesus. Ai, pastor, eu quero que Jesus faça a vontade dele em mim. Mas quando Jesus quer fazer, você recua. Você não aceita. É por isso que nós não somos discípulos 100%. É por isso que nós temos dificuldade em fazer discípulo, porque nós não obedecemos o mestre de forma integral, de forma direta. Não se trata de uma obediência hoje, de uma obediência amanhã. Se trata de uma vida obedecendo aquele que tem a vontade boa, perfeita e agradável. Se trata disso, irmão. Então a segunda característica de um discípulo é que ele obedece. Não basta andar, tem que obedecer, tem que colocar a mente cativa à palavra de Deus. O que a Bíblia diz, meu irmão? Sim, sim, ou não, não. O que passar daí vem do maligno. Então a palavra de Deus não é um livro de autoajuda. Hoje, esse mês eu vou fazer isso. Não, mês que vem não. Esse mês eu estou triste, não vou devolver nada na casa de Deus. Não, esse mês eu estou alegre, eu vou honrar minha esposa. Para com isso, irmão. A obediência, ou você é, ou você está em processo. Olha Deus confirmando aí, ó. Jesus tudo coopera, nós estamos num ambiente profético, diga amém. Então, ou é ou não é. Por que Deus, na carta Apocalipse, Jesus queria vomitar a igreja de Laodiceia? Porque era uma igreja morna. Um dia obedecia, outro dia não. Um dia estava com Jesus, outro dia não. Aí Jesus falou o quê? Eu prefiro que vocês sejam frios, porque o morno, eu tenho vontade de vomitar. Uau, isso é muito forte. A primeira vez que eu li as cartas lá em Apocalipse, eu falei, Jesus do céu. Então você precisa escolher uma vida de obediência, diga amém. A terceira característica de um discípulo de Jesus, essa aqui é top. Fala comigo, não é perfeito, mas não se acomoda no erro. É a terceira característica. Ninguém é perfeito aqui, irmão, mas um discípulo de Jesus não se acomoda no erro. Não sou perfeito, então eu estou liberado para pecar. Ai pastor, eu estou na graça. Que graça é essa? Eu creio num Cristo que nos recebe do jeito que a gente está e nos transforma. Agora eu vou fazer o que eu quiser porque Jesus me aceitou. Irmão, desculpa a minha sinceridade, mas isso aí não é de Jesus não. É do outro lá que foi expulso do céu. Discípulo de Jesus não é perfeito, mas não se acomoda no erro. Está em constante transformação. Quer mudar de forma verdadeira, de forma genuína. Por que a igreja em célula cresce? Por que um discipulado bem feito gera uma igreja apaixonada, gera uma igreja concreta? Porque é onde há cura. Tiago diz isso. Quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros, há cura. Perdão é só Deus, mas Deus levanta homens e mulheres para curar outros homens e mulheres. Então não seja perfeito, o santarrão, a quarta pessoa da trindade. Ai, eu não peco. Já pecou, está mentindo. Todo mundo peca. Mas um discípulo, ele foge do pecado. Um discípulo se rende para ser curado do pecado. É a diferença. Talvez tenha uma área da sua vida que você está lá acomodado no pecado. Eu nasci assim, vou morrer assim, e Deus me aceita assim. Calma. Cuidado com esse evangelho da hipergraça. Cuidado. Vamos ler a Bíblia. Lembra que Deus falou? Aquele que volta no pecado é como um cachorro que volta no vômito. Misericórdia. Então cuidado com essa graça que está sendo pregada por aí. E a quarta e última característica de um discípulo de Jesus é que ele tem compaixão do próximo. Tem que tomar cuidado com isso, irmão. Porque às vezes você é discípulo de Jesus, mas você não tem compaixão com o seu próximo.
Se o segundo mandamento é amar o próximo como nós nos amamos, irmão, como que eu não vou ter compaixão do meu próximo? Um discípulo de Jesus tem compaixão do próximo. Um discípulo de Jesus sente a dor do próximo. Ajuda quando pode. Às vezes nem pode, mas ajuda. Então nós temos que tomar cuidado. Muito cuidado com o que nós estamos falando de pessoas, como nós estamos agindo com pessoas, principalmente na época da política. Irmão, o desejo de escolher um candidato é nosso, cada um escolhe o seu candidato. Agora cuidado com o que você tem falado, irmão, do candidato adversário, seja ele qual for, seja qual a logística política. Nós temos que tomar cuidado, porque discípulo de Jesus, irmão, tem compaixão. Ai, pastor, mas um faz coisa do diabo, o outro também. Salvação é individual, irmão. Não é você que é Deus que vai julgar, que vai falar mal, não. Não vota. Vota em quem você quiser, mas tenha compaixão. Eu vejo as pessoas dizer assim: ah, eu odeio o candidato A, eu odeio o candidato B. Irmão, há 10 anos atrás, nessa blusa aqui eu estaria usando, ó, blusa azul. Eu sei o que é odiar alguém. Eu sei o que é odiar alguém, eu sei. Muita gente tem muita balela que odeia candidato político. Odeia nada. Está aí na multidão, no povo. Não sabe nem o que é odiar alguém. Nem roupa azul eu usava, irmão, na época que eu era da torcida, há 10 anos atrás. Roupa vermelha, muito difícil. Eu sei o que é odiar alguém. Eu sei o que é querer o mal de alguém. Eu sei o que é sair de casa disposto a morrer ou a matar alguém. Eu sei o que é viajar o Brasil inteiro brigando com polícia, brigando com um monte de gente. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu aprendi a amar. Eu aprendi que ninguém precisa matar ninguém, porque tem um Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Vem com essa história que eu odeio. Não odeia nada. Você quer defender a sua ideologia? Defenda. Eu acho que tem que defender mesmo. O país é democrático. Acho que tem que apoiar o seu candidato mesmo. Mas tenha sabedoria. Mostra que você é um discípulo de Jesus. Bota uma foto xingando e outra foto no culto. Desculpa, mas é hipocrisia. Desculpa a minha sinceridade. Então são 4 características de um discípulo. Ele anda com Jesus, ele obedece a Jesus, ele não é perfeito, mas ele não se acomoda no erro, e ele tem compaixão do próximo. Diga amém. Existem inúmeras outras características, mas essas 4 são evidentes na vida dos 12 homens que andaram com Jesus. Então, irmão, talvez você tenha dificuldade de ser discípulo, de fazer discípulos, porque uma dessas 4 características não estão na sua vida, e você não é um discípulo 100%. Você precisa analisar. Você precisa olhar para a sua história, para a sua casa, e dizer: Pai, o Senhor tem dominado a minha vida? Eu tenho andado com o Senhor? E dizer: Pai, eu obedeço a tua palavra? E dizer: Pai, eu estou errando aqui, mas eu estou lutando contra o pecado, ou eu estou entregue ao pecado? Em dizer: Pai, eu não concordo com o candidato A, não vou votar, vou fazer campanha contra. Mas para que eu vou xingar? O que o livro diz, livro de Tiago? Da boca que procede bênção não pode proceder maldição. O que Jesus ensina no Sermão do Monte? Da forma que você é julgado, da forma que você julga, você será. Aí nós estamos muitas vezes: porque o candidato A é corrupto, roubou. Mas talvez, irmão, você não devolve um troco certo. Talvez você pega uma balinha que não é sua. Talvez você pega uma roupa assim que não é sua. Qual é a tua diferença, irmão? Pecadinho ou pecadão? Só que não. Só muda a consequência. Então a gente tem que ter noção de se nós somos discípulos ou não. Mais uma vez, eu não sou contra a política não. Se posiciona, mete a cara, faz a sua campanha, como eu faço a minha. Eu só não faço aqui, porque aqui é pregar a palavra de Deus, não é para falar de política aqui não. Mas vai nas minhas redes sociais, você vai ver quem que eu apoio. Conversa comigo que você vai ver. Mas deixa de ser bitolado.
Você está trazendo maldição para você mesmo. E eu estou falando dos dois lados, viu, gente? Que o Brasil está aí polarizado, né? Tem uma terceira via também que está subindo, mas enfim. Então você tem sido discípulo de Jesus? Essa é a minha pergunta hoje. A primeira pergunta da mensagem hoje é: você tem sido discípulo de Jesus? Qual é a sua caminhada como discípulo de Jesus? Por quê, pastor? Porque a segunda pergunta da palavra é a mais importante. Pastor, por que eu devo fazer discípulos? Aí é que nós temos que ter conhecimento do porquê Jesus nos mandou fazer discípulo. Eu fiz uma pesquisa rápida hoje. Sabe por que nós devemos fazer discípulos aqui em Paraupebas? Porque o índice de homicídio aumentou. Porque o divórcio em Paraupebas aumentou. Porque o número de jovens que estão se entregando às facções aumentaram. Porque o feminicídio aumentou em Paraupebas. Estou falando da sua cidade, da nossa cidade. Porque o número de furto e de roubo está disparado em Paraupebas. Hoje de manhã nós saímos da igreja 8 horas da manhã, depois da oração. Encontramos a irmã Maria. E aí nós andamos um pouquinho. Ela falou: pastor, bem ali tem um negócio. Passamos lá, tinha uma moto, uma bis, jogada no meio do mato sem placa, provavelmente furtada. Pastor, por que eu preciso fazer discípulos em Paraupebas? Porque a melhoria da nossa cidade depende dos discípulos de Jesus. Depende dos discípulos serem 100% discípulos e fazerem novos discípulos. A nossa cidade depende disso. O futuro dos nossos filhos depende de discípulos posicionados. Discípulos que são discípulos e que fazem discípulos, que aumentam o povoamento do céu. Se queremos uma cidade melhor, nós precisamos ser discípulos e fazermos mais discípulos. Eu falei isso aqui na semana da santificação. Os Estados Unidos, a Inglaterra, o país de Gales, sabia que a constituição deles, país que todo mundo quer ir, foram constituídas através de avivamentos? Você sabia disso? Quem reformou os Estados Unidos, quem reformou a Inglaterra, quem reformou o país de Gales foi a igreja. Os avivamentos que aconteceram. Aí o país hoje tem uma economia boa, o país hoje tem esqueci o trem lá da rua bom, saneamento básico. Ai, Jesus, eu queria que Paraupebas tivesse menos buraco. Irmão, nós temos que ganhar o povo para Jesus. Quando uma igreja se levanta em ser discípula e em fazer mais discípulos, a cidade, a nação é reformada em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? Então é por isso que Jesus disse: vai e faça discípulos. Porque eu vou reformar os lugares, eu vou reformar as cidades. Não é reforma de rua não, gente. É reforma social, reforma cultural. A igreja precisa invadir. Estava conversando com o Hudson hoje aqui. Falei: cara, a gente precisa ganhar pessoas de todos os lugares. A igreja não ganha só a periferia não, pelo contrário, a igreja tem que entrar em todos os lugares. A igreja tem que entrar no gabinete, a igreja tem que entrar na delegacia, a igreja tem que entrar no fórum, a igreja tem que entrar na periferia, a igreja tem que entrar na classe média. A igreja influencia onde estiver. Nenhum amém, gente? Isso é ser igreja. É exercer influência na sociedade, é reformar o pensamento crítico da sociedade. Qual tem sido a nossa resposta para a sociedade como discípulos e fazendo discípulos? Qual tem sido? Nós fazemos discípulos para reformar a sociedade, para reformar aquilo que está ruim, aquilo que tem que ser
melhorado. E a igreja tem esse poder, irmão. A igreja, olha, fala Deus. A igreja tem esse poder. O piscar assim é o sim de Deus, entendeu? A igreja tem esse poder. Irmão, você pode dizer assim: ah, pastor, só porque eu venho orar às 6 horas da manhã o Brasil vai mudar? Vai. Que a Bíblia diz, irmão, quando nós pedimos Ele ouve, quando nós batemos Ele abre. Irmão, o que nós fizemos aqui hoje de manhã vai refletir no futuro dos nossos filhos, diga amém. O que nós vamos fazer dia 4 vai refletir no futuro dos nossos filhos, diga amém. Porque uma oração não volta vazia. O mundo espiritual não respeita intelectuais, o mundo espiritual respeita intercessores. É por isso que nós temos que fazer discípulo. Mas primeiro você precisa ser discípulo, diga amém. E por último, a terceira pergunta que eu quero te responder essa noite: pastor, entendi que eu preciso ser discípulo e entendi que eu preciso fazer discípulo quando eu sou discípulo, mas qual é o benefício de um discípulo? Será que tem, gente? Fala assim, só vários. Primeiro, fala comigo, salvação eterna. Posso ir embora aqui, já deu, posso ir embora. Um discípulo, ele está salvo. Alguns anos atrás, eu me peguei fazendo a seguinte oração. Falei, Deus, eu não estou preocupado com a minha salvação. Eu estou vivendo assim. Peguei assim, sabe quando você tem umas DR com você mesmo? Falei, ai Deus, eu não penso na minha salvação, eu só estou vivendo. Aí eu vi uma palavra do Theo Hayashi. Irmão, quer aprender sobre avivamento, sobre reforma? Assiste o Theo. Estou assistindo muito ele. E aí ele falou, sabe o que eu aprendi na minha caminhada? Que quando eu estou salvo e eu sou discípulo, eu não me preocupo com a minha salvação, eu me preocupo em fazer mais discípulos. Falei, estou salvo, Jesus, vamos para cima. Você não precisa ficar pensando, eu estou salvo. Não, irmão, creu no coração, confessou com a boca, é salvo, é bíblico. A santidade te mantém na salvação, diga amém. Olha que Deus, cara, foi a resposta de Deus para mim, filho, fique em paz. Quem está fazendo discípulo está salvo. Primeira vantagem de um discípulo, a salvação eterna. A Nova Jerusalém espera um discípulo, diga amém. Jesus valoriza tanto os discípulos, que a Nova Jerusalém vai ter 12 portões, representando as 12 tribos de Israel, e cada discípulo vai estar numa porta dos 12 de Jesus. Uau! Olha isso, irmão. Você imaginou? Você entrando assim, eu vou querer entrar na... Pior que Paulo não foi dos 12, né? Mas eu vou querer entrar na porta de Matias. Por quê? Porque Jesus disse que os últimos serão o primeiro. Qual é, Matias? Vou entrar bem aqui que você foi o último. Então você é o primeiro. João, mano. João, ele deitava no peito de Jesus assim, ó. E eu acho interessante porque meu pai morreu, eu tinha 18 anos. E com 18 anos eu ainda dormia nos peitos do meu pai, velho. Aí quando eu leio João falando que deitava nos peitos de Jesus, eu lembro do meu pai. Uau! Aí eu fico imaginando a Nova Jerusalém, velho. Você tá doido, irmão? Irmão, quando você tem certeza da sua salvação, você vai ver o tanto que é perfeito ser discípulo, diga amém. Segundo benefício de ser discípulo, fala comigo, restauração em todas as áreas. O que a Bíblia diz? Isaías 1, capítulo 9. Se quiseres me ouvir e me obedecer, comerás o melhor. E um discípulo faz o quê? Obedece a Deus, ouve a Deus, anda com Deus. Discípulo tem restauração em todas as áreas. Mais um benefício em ser discípulo: Jesus tem poder para restaurar todas as nossas áreas. Todas as nossas áreas. Por que Ele não restaura a minha? Porque você não dá liberdade para Jesus. Porque você não dá liberdade para o seu líder. Porque você não se coloca à disposição. Não vou fazer agora não. Por quê? Porque eu não quero. Então Jesus também não tem como te curar, não tem como te restaurar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta aí. Jesus não arromba não, irmão. Jesus,
Posso entrar? Pode não. Então demorou. Oxe. Agora quando eu falo assim, entra Jesus, a próprio Apocalipse capítulo 20 diz que Ele entra, ceia conosco e nós vamos poder cear com Ele. Quantos podem aplaudir a Jesus por isso, meu irmão? Um discípulo tem restauração. Terceira característica, terceiro benefício de um discípulo. Fala comigo, ele tem um novo começo. Eu tive um novo começo há 10 anos atrás. Meu time acabou de perder. Perdeu em casa de virada. Não fala o nome o inimigo a gente deixa de fora, Salomão. Cheguei aqui para subir aos corintianos, meu irmão. Tá amarrado, filho. Hoje é dia de novo começo. Cheguei aqui, aí fui dar uma bisoiada, né? Normal, gosto de futebol. Falei, o Satanás do time perdeu, gente. Aí eu vim mais furioso para pregar, para envergonhar o diabo. Hoje meu time perde, demorou, irmão. Vamos para dentro. Eu quero é falar de Jesus, eu quero é fazer discípulo. Meu time ganha, eu comemoro, claro. E chupa essa manga que é o melhor do Brasil. Ganhou tudo ano passado. Não murmura porque tem que aceitar. Pss, pss, pss. Não peca. Aceita que dói menos. Tem que, né? Quando a palavra é muito corretiva, a gente tem que brincar um pouquinho. Volta pra cá. Novo começo, Jesus te dá um novo começo. Eu tive um novo começo há 10 anos atrás. Jesus mudou a minha história. Se você pegar uma foto minha, fala assim, é o puro Satanás esse menino aqui. Cabelo na zero, 2 brincos na orelha. Parecia um doido. Não que eu tenho nada contra brinco, eu tenho as orelhas furadas ainda. Mas a minha, só Jesus Cristo de Nazaré. Então quando você é discípulo, Deus todo dia tem um novo começo para você. Diga amém. Todo dia. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a nossa vida vai ser de glória em... Fala assim, tem luta, mas é vitória. Fala, tem processo, mas é vitória. Tem choro, mas pela manhã a alegria vem. Pode aplaudir Jesus aí, irmão. E por último, qual é o benefício de ser um discípulo? Fala comigo, receber a paz que excede todo entendimento. Jesus um dia disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí você pode perguntar, pastor, mas como é que eu vou ter bom ânimo no meio de uma aflição? Quando você é discípulo, porque o Espírito que está em você diz assim para você, calma, eu estou vindo no meio do mar para parar a tempestade. A gente precisa ser discípulo, irmão. Para o último avivamento, Deus está chamando discípulos. Não porque Ele tem benefícios, mas porque Ele pagou um alto preço na cruz, para que eu e você possamos ser filhos e discípulos. Olha para mim. Não queira ser um filho mimado de Jesus. Não queira só as mãos de Jesus. O que as mãos de Jesus representam? As bênçãos. Não. Queiram os pés de Jesus também. O que representa os pés de Jesus, pastor? O propósito de ser discípulo nessa terra. Tem uma canção que diz: muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés, Jesus. Pega a sua mão direita o mais alto que você puder e diz: muitos querem suas mãos, mas eu quero os seus pés, Jesus. De novo, muitos querem suas mãos, mas eu quero os seus pés, Jesus. Ser discípulo é sobre isso, irmão. É você ser usado para mudar a vida de alguém.
Amanhã nós vamos começar uma O3M. Durante 4 semanas nós vamos orar e agir na vida de 3 pessoas. Vamos orar e agir na vida de 3 pessoas. Vamos fazer discípulos para Jesus. Talvez você está aqui e você nem deu um nome para o seu líder, para você participar. Está esperando o quê, irmão? Está esperando o quê, irmão? Jesus voltar, é? Sabe a única coisa de ruim que tem no céu? Porque lá não tem ninguém para evangelizar. O dia que você chegar lá, acabou a sua missão. Quando você for abrir a mão no tribunal de Cristo, quando você chegar no tribunal de Cristo, que é o tribunal da igreja, o tribunal das obras, quando você abrir as mãos, o que você vai entregar para Jesus? O que nós vamos entregar para Jesus, gente? Não, eu vou entregar a minha casa boa. Glória a Deus. Deus tem uma casa boa para você. Eu vou entregar o meu carro bom. Glória a Deus. Deus tem um carro bom para você. Vou entregar meu diploma de faculdade. Em nome de Jesus, Deus tem um futuro para você. Mas sabe o que vai valer para Jesus? Discípulos. Tem uma oração que eu faço todas as vezes que eu estou lendo o livro de Apocalipse. A Bíblia diz que uma multidão de 144 mil estarão de frente ao Cordeiro, todos de branco, adorando o Cordeiro em palmas. E todas as vezes que eu lembro dessa passagem, eu digo: Jesus, se não for pedir demais, todo mundo que eu discipulei, deixa estar do meu lado. Porque quando eu entrar no céu, eu quero te mostrar minhas obras, Jesus. Não porque eu dependo das minhas obras para me ser salvo, não. Mas porque eu quero mostrar para o Senhor que eu valorizei a minha salvação. Que eu valorizei o sacrifício da cruz. Isso é ser discípulo, meu irmão. É isso que Jesus quer de mim e de você. Discípulos que fazem discípulos. Você pode dizer amém? Feche seus olhos aí no seu lugar.